é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Já ouviu falar alguma vez da sua vida, da esposa ou do esposo querer que Deus abata? É essa a expressão, quero que ele seja abatido por Deus. Você já pensou numa possibilidade como essa? Você tá vendo a esposa ali orando, olha, tá orando, que benção. Aí, olha, tá lá, olha, tá clamando mesmo, hein? Aí depois ela disse, eu tava orando, era por você. Por mim, muito obrigado. Mas é pra você ser abatido. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Hein? Marido tá orando também, pedindo a Deus que será que isso pode, gente? Hein? Isso pode? Sempre ouço em pregações, diz aqui uma de nossas ouvintes, que Deus abate aqueles que se exaltam. Isso é verdade? Porque se for, mal posso esperar para que ele faça isso com o meu marido. Mas a situação chegou nesse nível? A situação tá num nível tão caótico, tá tão assim no lado da impossibilidade total e absoluta, que a irmã já tá pedindo isso na oração dela. Você conhece alguém que já orou assim? Você já orou assim? Você já sentiu vontade de orar assim? Depois que se ouviu esse tema, te deu alguma ideia? Vigia, vai dizer que nós demos ideia que não, hein? Quem tá escrevendo isso aqui é um ouvinte, hein? Sei que parece estranho uma esposa dizer isso, só que não suporto mais ser humilhada por ele. Meu esposo tem prazer em me humilhar e para isso faz uso das palavras e algumas vezes da força. E a ouvinte está dizendo, olha, eu estou acabada. Errado? Pergunta ela. Olha bem, escuta bem a oração, hein? Eu quero ouvir sua opinião, ouvinte, ligando 24610093, participando aqui no Facebook, no nosso e-mail. Escuta bem, é errado orar para que Deus acerte as contas com uma pessoa que pensa que tem o rei na barriga? É errado? É certo? Ou você não tem a menor ideia? Hein? Ao desejar ver o meu marido humilhado, eu me tornei tão ruim quanto ele? Pergunta ao ouvinte. Como manter um coração puro, viu? Simples, quando o nosso desejo é de vingança. Vingança, hein? Tá querendo vingar alguma coisa aí? Será que a vingança é de Deus, gente? Será que o cristão tem que alimentar vingança na sua vida? Nós vamos tratar esse e outros assuntos agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda, 12 de janeiro de 2015. Que a bênção do Senhor já esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Com a gente no programa de hoje o pastor Silfane, que é da comunidade evangélica de Mesquita, a pastora Carla Regina da Assembleia de Deus Ministério Missão Vida, é a nossa menina da mesa de hoje. Também aqui com a gente o pastor Ricardo Rezende, que é presidente da Convenção das Igrejas Batistas Independentes do Estado do Rio, e o pastor Jean Max da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Com a gente também no programa de hoje, a Marcela com a nossa pesquisa 93 de hoje, sempre muito atualizada, para que você, ouvinte, nos ajude a fazer e a compor o nosso Debate 93 de hoje. Marcela, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos queridos debatedores. Você já alimentou aí o desejo de vingança contra alguém que te humilhou?
36% dos nossos ouvintes por telefone dizem que já alimentaram o desejo da vingança, sim. Já no site, a maioria, 62% Meu deles. pai do céu, quero ouvir a sua opinião. Pastor Jean Marcos, o senhor destacou a frase: sempre ouço em pregações que Deus abate aqueles que se exaltam. A pergunta da ouvinte é objetiva: isso é verdade? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, os amados debatedores. É um prazer estar de volta aqui a essa mesa. Que Deus abençoe a todos nessa manhã. Isso é verdade. A Bíblia diz em Jó, capítulo 40, verso 12, que Deus olha para todo soberbo e humilha-o, atropela os ímpios no seu lugar. Também diz isso em Ezequiel 21, 26, dizendo que exalta o humilde e humilha o soberbo. Então essa é a postura de Deus, é assim que ele se comporta na Bíblia, e é essa a postura de Deus para sempre. A partir disso, a nossa querida ouvinte, ela traz uma série de reflexões aqui. Uma delas é essa: porque se for isso, o senhor está dizendo que é, né? Se for isso, mal posso esperar para que ele faça isso com meu marido, diz a nossa ouvinte. Aí a coisa se complica. Quero abrir aqui os microfones todos aqui para ter a participação dos nossos companheiros dentro desses assuntos que aqui estão. Se for, mal posso esperar para que ele faça isso com meu marido, diz a nossa ouvinte. O que pensam vocês, hein? Então, uma coisa é ter a convicção bíblica que o pastor Jean citou, que Deus abate os soberbos. Isso é um fato, é inegociável, é verdadeiro, é inexorável. Agora, quando eu começo a desejar isso, eu tomo uma posição que pertence a Deus, né? Toda vez que eu me coloco no lugar dele, eu corro riscos. Então, acho que nosso coração, eu penso... Me faço igual, exatamente, né? Eu acho que o nosso coração de quem é filho do rei é sempre desejar misericórdia. Até porque a Bíblia fala: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se houvesse um antídoto para esse texto, seria: infeliz dos que não têm misericórdia, porque não alcançarão misericórdia. Escolha sempre o caminho da misericórdia, que a justiça pertence a Deus. Bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui da mesa e aqueles que nos ouvem. Eu quero chamar, são várias bases bíblicas que falam sobre isso, o pastor Jean já citou. Há um texto em Hebreus, quando Deus trata da proximidade do povo para com ele, do que acontece com aqueles que desprezam o Filho de Deus com seu comportamento errôneo, que é Hebreus 10:30, onde o texto diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará seu povo. Duas coisas para destacar: a primeira é que quem conhece o Senhor sabe que a vingança é dele, não tem que se meter nesse negócio. Deus sabe o momento certo, a hora certa, o jeito certo, não cabe a nós decidir. E a segunda, o texto conclui dizendo que o Senhor julgará o seu povo. Então, cuidado, tem gente muito preocupada com que a mão de Deus pese sobre o outro, sem contudo se autoavaliar para saber se não está também devendo aí nessa conta. Então, a perspectiva é que quem faz isso é Deus, segundo os critérios dele e também no tempo dele. No tempo dele. Todos de acordo? Agora, existe a possibilidade de uma pessoa, então, já que isso tudo está na mão de Deus, orar a Deus para que Deus acelere adiante, faça, e que Deus não se esqueça de abater aquele ali, não se esqueça de pesar a mão sobre aquele ali, não se esqueça de fazer justiça, Senhor, porque eu não farei. O vingador é o Senhor, eu não faço, mas Senhor, vai, entra com providência, mas não é nem para livrar, não, é para abater. O que vocês acham? Exatamente o que estávamos conversando lá fora antes de entrar, né? Um debate muito interessante, bem completo, e é uma alegria poder participar desse momento. Mas nós temos esse tipo de oração apresentado em muitas passagens da Bíblia. Muitos salmos são dentro dessa perspectiva, e isso gera uma ideia de que temos também esse direito. Mas aí nós temos um negócio chamado Novo Testamento e a figura do Filho de Deus, que levou sobre si toda a culpa, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e esse Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá um novo mandamento com relação a isso. Ele diz que a gente tem que abençoar os nossos inimigos, tem que orar por aqueles que nos perseguem, que assim a gente vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Essa postura de Jesus Cristo é confirmada no restante do Novo Testamento, e é essa a conduta que nós temos que adotar. Esse exemplo que nós temos no Salmo já não cabe mais para a igreja, porque o Senhor Jesus Cristo levou sobre si o fardo e a responsabilidade por isso pertence a Ele. Como bem disse o nosso pastor aqui,
isso tem que ficar na mão de Deus, e eu não posso mais desejar o mal do meu aniversário. Ele falou: se te baterem numa face, dá o outro lado. É essa postura que o Senhor determina para a sua igreja. Bom dia a todos, né? Bom dia a todos da mesa, a todos que nos ouvem. A nossa postura diante dessa situação é a misericórdia. Quantas vezes o Senhor nos exorta a perdoar, e não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, a perdoar o mesmo irmão que falha conosco e que nos agride, que nos maltrata, orarmos, como foi dito aqui, por ele, não para que Deus pese a mão, mas para que Deus transforme e converta o coração, para que tenhamos um bom relacionamento, uma boa convivência com esse irmão, né? A misericórdia é que deve prevalecer sobre o juízo, é o que nos ensina a palavra de Deus. Ô, JR, eu também acho que tem o quê de omissão, quando a pessoa acaba transferindo para Deus algumas responsabilidades que lhe competem, como por exemplo, eu não sei como a situação chegou a esse extremo, mas eu creio que houveram sinais que antecederam esse extremo, onde a pessoa às vezes se omite de se posicionar. Então, eu gosto de uma frase que diz assim: olha, não reclama daquilo que você permite. Como é que as coisas chegaram a esse ponto? Será que não houve um sinal que antecedeu esse negócio? Então é muito cômodo agora, Senhor, entra com a tua providência, vem com a tua vingança, mas espera aí, antes, quiçá o Senhor já não deu vários sinais acerca desse negócio para que não se entrasse nisso. Então fica até um aconselhamento aí para os jovens que nos ouvem: antes de se casar, atente aos sinais que essa pessoa vai dar. É grosso agora, não cuida da mãe, não cuida do pai, perdoa o termo chulo, mas é estúpido agora. O que garante que depois não deixará de ser? Então eu acho que cabe também antes essa análise: como é que essa pessoa é? Esse comportamento, ele só se estabeleceu agora? Será que não teve aí esse sinal antes? Porque essa proposta escapista aí, pastora, na verdade, pastora Carla, é uma coisa que a gente muito percebida quando o Karl Marx disse que a religião era o ópio do povo, causou indignação em muita gente. A religião é ópio mesmo. A religião é ópio, ela meio que deixa a pessoa adormecida. Deus é responsável por tudo na minha vida. Eu tenho entendido que Deus é um pai muito bem resolvido, e esse é um dos erros dos pais de hoje, quererem fazer aquilo que o filho pode fazer por si mesmo. Deus não vai fazer por você aquilo que você mesmo pode fazer. Quando você vê, por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes, só o Senhor tinha poder para multiplicar pães e peixes. Mas antes ele deu uma ordem para que os discípulos assentassem as pessoas em grupos de 50 ou 100. Ao assentar as pessoas em grupos de 50 ou 100, eles evitaram a desordem. Imagina milhares de pessoas com fome e em cima dos cestos de pães. Ao assentarem os grupos, eles criaram corredores que os apóstolos iam passar no meio dos corredores entregando os pães. Então multiplicar pães era impossível, agora assentar as pessoas era possível. Agora um ouvinte nosso aqui está dizendo assim: JR, é Deus quem abate, mandou um e-mail aqui, é Deus quem abate no tempo dele, da maneira que ele quiser. Nós não temos o direito de desejar e nem torcer para que isso aconteça na vida de alguém. Essa torcida aqui é curiosa, porque eu tenho a impressão que quando alguma coisa dá errado na vida de alguém, talvez algumas pessoas fiquem até alegres, né? E roubaram o carro dele, que pena. Isso é Deus. É mesmo, também tá exaltado. Lembra aquele dia altivo, hein? Nem me deu carona. Não é? Lembra? Passou em cima da água, enfim, tem gente, olha bem, e o ouvinte continua aqui, hein? Aí, gente, aí o bicho pega, porque diz aqui o ouvinte, olha, hoje existem muitos louvores que despertam isso nas pessoas. Aí eu já fico, assim, bem preocupado, porque se são louvores... Deveriam exaltar Deus, né? Se são louvores, então não são, né? O que vocês acham aí? Podem falar à vontade, viu? Não tem problema nenhum, não. Não se aprisionem, fiquem livres. São músicas, né? Louvor é pra adorar Deus. São músicas. Mas estimula isso? É muito bélica, né? Tipo, nós temos... que não creu em mim, vai ver minha vitória e tal. Muita exaltação, nós temos músicas hoje em dia que tem esse caráter revanchista, de se alegrar em se ver acima das outras pessoas. Mas eu tenho aprendido, na Bíblia mesmo e também com o Senhor, que a coisa mais ridícula no ser humano é se sentir acima do outro, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que cada um de nós tem que considerar o outro superior a si mesmo, ainda que por qualquer razão, segundo os olhos dos homens, não sejam, mas esse tem que ser o meu comportamento. Jesus Cristo nos deu um modelo do qual ele é o exemplo, onde ele lavava os pés dos seus discípulos e disse: como eu fiz, vocês vão fazer. E ainda com muita propriedade, quando eles discutiam para ver quem era o maior entre eles, ele disse: olha, aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. A gente tem que reaprender essas coisas, porque temos uma sociedade que transformou uma igreja, em vez de uma igreja transformar uma sociedade, e fez dessa igreja uma igreja egoísta, uma igreja onde a competição ela é estimulada,
nas músicas, nas mensagens também, muitas pregações hoje tem esse caráter revanchista. Quem está aqui em cima agora sou eu, mas amanhã vai ser você. Tem 1000 pessoas ouvindo aquele camarada e parece que amanhã vai ter 1000 vagas para aquele altar, para aquela multidão. Missões não tem essa competitividade. Para missão ninguém quer ir, né? Então é triste admitir isso, mas nós temos que rever. Então, o debate serve para isso. Piorou então, né? Que o ouvinte falou que tinha música, né? Aí além da música ainda tem uma pregação que estimula o revanche e a vingança. Tem. É isso mesmo, companheiro? É o que eu tô falando, esse tipo de evangelho, acho que nós trocamos o evangelho por um humanismo muito hedonista, né? Então eu tenho que ser vencedor sempre, quer dizer, aquela proposta do martírio, da entrega, da renúncia, acabou. E os testemunhos são triunfalistas demais. Isso acaba promovendo esse sentimento meio que capitalista de superar-me, ainda que o outro seja arrasado, né? Olha, vamos aproveitar então, dizer que nós já estamos aqui com a foto no Facebook da Rádio 93 FM. Quero que vocês conheçam, vão conhecer as vozes agora, que você que gosta de acompanhar, gosta de ver a foto e ouvir a voz para saber quem é. Naturalmente, nós iniciamos a nossa fila ali com a pastora Carla, que é óbvio que é ela que ali está. Na sequência, você vai conhecer o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, fala um oi aí para os nossos ouvintes aí, ó. Quero dar um abraço a todos que nos ouvem, né? Esse é o pastor Ricardo. O tema de hoje é um tema muito complexo, mas importante para o relacionamento conjugal. É verdade. Né? Então, o conjugal, então, nem se fala, né, rapaz? Dormindo com o inimigo, hein? Dormindo com o inimigo. Ao lado dele está o pastor Silfarne. Pastor Silfarne, dá um alô para os nossos ouvintes aí. Olá, bom dia, gente. Ao lado dele, o pastor Giamax. Bom dia, Deus abençoe. E ao lado deles estou eu aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Você pode curtir, compartilhar e também trazer a sua opinião aqui. Por exemplo, tem um ouvinte nosso aqui no Face, JR, eu tenho tanta raiva que às vezes eu não tenho um controle. O outro dizendo, JR, eu tô passando por um problema com vizinhas. E às vezes eu falo para Deus, Senhor, ainda não viu o senhor entrar com providência. Sei que eu estou errada e tento mudar, mas a minha raiva tá maior. Calma, ouvinte. Segura a onda aí. Já pensou se a sua vizinha estiver orando da mesma forma? É briga de oração. Uma bate de lá, outra bate de cá. Outro ouvinte diz, olha, eu vivo isso sim, luto para não alimentar esse sentimento que tenta crescer dentro de mim. Participe você também aqui no Facebook da Rádio 93 FM, ligando 24610093, acessando o nosso e-mail debate@radio93.com.br, participando com a gente agora. Aí o ouvinte diz assim, ó, meu esposo tem prazer em me humilhar e para isso faz uso das palavras e algumas vezes da força. Eu estou acabada, diz a nossa querida ouvinte. Ela não diz que apanha, correto? Parece que apanha. Ou ele usa força para, enfim, de alguma forma estabelecer o limite do ponto de vista dele. Apanha? Apanha. Então ela apanha aí, ó. Tá falando que usa força, então ela apanha. Pior do que eu imaginei. Foi eufemismo para falar disso, né? Esse é um assunto que estamos falando lá em o debate começou lá fora, né? Começou lá fora. É lamentável. Eu até postei aqui a frase da pastora Carla, não reclame daquilo que você permite. Nós temos uma estrutura bem montada hoje dentro da sociedade que protege uma mulher numa condição dessa. Se ela continua se sujeitando a isso, ela também não pode reclamar. Muito menos com Deus. Lógico. É evidente, estávamos pensando sobre isso lá atrás. Uma pessoa que é agredida por um marido, que é o caso mais recorrente, Lei Maria da Penha, não é isso? É lógico que os desdobramentos são mais complexos do que parece. Uma mulher que às vezes é agredida, e eu já convivi com casos assim que foram pedir ajuda, mas não aceitaram denunciar o marido, que diziam, se eu denunciá-lo é ele que me mantém. Ele é meu sustento, não só sustento, quem vai cuidar de mim? Tem a questão afetiva, é complicado, não é tão simples pensar isso, mas na verdade o caminho é esse, é buscar ajuda, buscar os órgãos competentes, às vezes até para curar o cara, né? Não se acomode. Exatamente. A melhor cura para você e pro seu marido que está te agredindo é buscar ajuda mesmo. Eu sempre ouvi aquela frase assim, ora, minha irmã, mas quem apanha é a irmã. Quem está dentro da casa com um sujeito violento e agressivo é ela e não sou eu. Então, às vezes a gente tem uma palavra e precisa calçar as sandálias da pessoa, como está sendo feito aqui, né? Porque, puxa vida. Desse jeito. Mas só que eu acho que cabe ainda, assim, claro, é um caso mais extremista, ela já está já no extremo dos fatos do que está acontecendo, mas eu acho que esse canal nos permite alertar para aqueles que ainda estão no começo. Então, uma palavra que te desrespeite, um toque indevido, então um posicionamento, ele é essencial.
toda vez que eu falo acerca disso, de um cônjuge que, seja ele homem ou mulher, que se comporta de uma maneira indevida, eu sempre trago à minha memória a passagem bíblica de 1 Samuel 25 com relação à mensagem de Abigail. Fala de uma maneira muito tremenda comigo acerca de Nabal, era grosseiro conforme o nome significava. Em contrapartida, Abigail não se comportou de uma maneira omissa. Então a casa estava em risco, a casa ia cair, Davi ia vir com os 400 homens fortemente armados e acabar com tudo. Ela não se conforma com a situação, também não bate boca com ele, não bate de frente com a autoridade, não incita isso, mas vai direto àquele que pode resolver o problema. O posicionamento dela acabou fazendo uma diferença dentro da casa. A Bíblia diz que quando ela volta, aparentemente com um problema resolvido, e Nabal nem sabia que ela tinha salvo a família toda, a situação estava pior do que quando ela deixou. Em contrapartida, ainda assim, ela se posicionou como uma mulher de Deus, foi pro quarto. Eu quero crer que ali ela teve a noite mais difícil, chorou durante a noite, mas a alegria veio amanhecer, e teve uma conversa muito séria com o marido. Eu gosto da expressão que diz que ela deu-se a entender a seu marido. Então, dar-se a entender a ter uma conversa séria e não se submeter mais a situações ultrajantes como essa. Eu não sei qual é a reação desse marido, mas eu trago aqui a palavra dos pastores que me antecederam. Hoje a gente tem um sistema muito forte acerca disso. Então, na igreja, grupos de psicólogo, pessoas que podem acompanhar num caso de denúncia. A gente não sabe o extremo disso, mas uma palavra é fato aqui. Não se conforme com essa situação. Vamos a Deus, mas se posicionar faz parte do processo. E é outro lado da moeda também, né? Tem aqueles maridos que são calmos, que são centrados, mas a mulher vai perturbando, até tirar o marido, né, do sério, da graça, e ele tomar atitudes que depois ele mesmo se arrepende, mas aí o caldo já foi entornado e criou-se uma situação que até leva até o divórcio por conta de uma agressão, por conta de não se justifica, mas claro de fato dos dois lados acontece isso. Tem marido que também é muito implicante. Tem. Não tem? Cônjuges muito implicantes. Existe isso? Eu tô inventando. Tem muitos cônjuges imaturos, inclusive, a ponto de. Eu detesto essa história do ficar de mal, né? Em palestras de casal a gente fala muito isso, mas tem situações que são. Olha, uma coisa terrível é cônjuge maduro que fica de mal. Tem os adolescentes, né? Aqui um ouvinte de Niterói dizendo: eu já pedi o mesmo que essa ouvinte para o meu marido, mas hoje eu peço a libertação dele contra ela. Outro ouvinte diz o seguinte: olha, às vezes acontecem situações na vida de certas pessoas que dá vontade de dizer bem feito. Ó, dá ou não dá, gente, hein? Cá entre nós, pezinho no chão, hein? Mas sempre que fico com esses sentimentos, eu peço a Deus para tirar isso de mim, porque eu me sinto mal. É isso, a gente faz isso várias vezes ao dia, né? A vontade é vontade. Olha aí, não é fácil viver humilhação, mas conviver com esse sentimento é pior. A vingança é um sentimento que nos corrói e nos deixa enfermos. Nunca passei por isso, diz outro ouvinte, mas agradeço a Deus por não ter a facilidade em guardar rancor de alguém. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: JR, eu não tenho isso não, mas eu conheço uma pessoa, entendeu? É uma vizinha minha. Ela pede a Deus para levar as pessoas que ela não gosta. Já pensou, rapaz? Senhor, leva aquela pessoa, sei que, sendo que ela é a pessoa que é pronta. Para você ter uma ideia, ela já até fez oração para secar a árvore da vizinha. Gente. É muita O que a árvore tem a ver com isso, né, rapaz? Deus criou a natureza, olha bem, aí ele diz assim, ela é cristã há anos. Dirige jovens, olha, bela direção, olha aí. Canta e prega. Você imagina bem o que ela canta, o que ela prega. Cheia de ódio, muito triste isso. Conta aqui a nossa ouvinte. Que retrato esquisito é esse, minha gente? Eu tava pensando aqui, né? E, de fato, sem nenhuma hipocrisia, todos nós temos, em muitos momentos da vida, essa vontade de ver o outro virando fumaça na frente da gente, né? E esse é um sentimento que parece que explica aquela oração de Jesus no Getsêmani, sabendo a humilhação que sofreria, o escárnio, né? Todo o sofrimento pelo qual passaria, ele se assustou com isso. Quando a gente vê Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, dizendo: Pai, todas as coisas lhes são possíveis, se possível for, passa de mim este cálice, né? Mas se não for possível, cumpra-se a tua vontade. Quando a gente vê ele fazendo uma oração dessa,
a gente entende que ele não estava se sentindo confortável, né, feliz com o que passaria. O ser humilhado, né, o ser pisado, cuspido pelas pessoas, é uma sensação horrível. E ele, se fosse possível, encontraria outro caminho para essa situação. Eu acho que é um alerta. Mas o que ele fez na cruz, só para concluir, o que ele fez na cruz, diante de tudo aquilo, ele se supera, né? E diz aquela frase célebre que ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E eu volto a dizer, esse homem aí, Jesus Cristo, é a nossa referência. Então, pedir a Deus para que nos dê força para suportar, eu acho que é mais apropriado do que pedir a Deus para eliminar os nossos inimigos. Porque foi esse o exemplo que Jesus Cristo deu. Eu acho que entender, como o pastor Jean falou, nossa humanidade, nossa malignidade é essencial, porque nós temos muita facilidade de perceber o mal no outro e nos vemos como anjos sempre. Tem um livro antigo que eu li, sempre recomendo, nem sei se tem circulação ainda, que é Por que Pessoas Boas Fazem Coisas Más. Achei esse livro tremendo. No livro ele conta uma história, rapidamente quero compartilhar aqui, de alguns biógrafos do Hitler, historiadores, que encontraram fotos do Hitler brincando com crianças, vídeos dele brincando com senhoras de idade, tentaram esconder. Tinha um cachorrinho. Tinha um cachorrinho puro que ele brincava. Cuidava do cachorro. Tentaram esconder essas imagens, que não podemos mostrar, revelar ao mundo a humanidade desse monstro. Toda vez que vê notícia assim, monstro do parque, o monstro estuprador, nós tentamos desumanizar aquilo que é monstruoso em nós. Esse é o lado humano, adâmico. Nós somos pecadores, nós somos maus. Se não fosse a graça, toda a bondade que é em nós é um empréstimo da graça. Então, entender isso nos dá mais situação de alerta, que nós também podemos ser violentos, nós também podemos ser vingativos. Outro ouvinte com experiência: eu já pedi para Deus levar o meu esposo. Olha aí. Jesus amado. Gente. E a sua esposa? Minha esposa é a mulher de oração. Agora, será que ela tá orando o quê, hein? A mulher chega em casa e diz assim: meu amor, olha, tudo que eu peço a Deus, Deus responde. Cara, ai meu Deus. Você nunca se afasta do Senhor, meu filho. Senhor, tem misericórdia de mim. Ela tá dizendo que já pedi para Deus levar o meu esposo, pois prefiro vê-lo com o Senhor na glória do que longe da presença dele. Sentimento nobre, né? Olha, que coisa bonita, né? Pois ela diz aqui: meu esposo, ele é um evangelista na casa do Senhor, mas hoje ele se sente fraco, ele vai à igreja, mas não tem aquela alegria, entendeu? E ele, fora da presença de Deus, ele pode se tornar uma pessoa muito agressiva, pois estou deixando na mão de Deus e oro para que ele faça a vontade dele. E a paz para todos. Minha irmã, nem sei se irmã, vem cá, você vai ouvir a opinião dos debatedores aqui, mas são todos amigos, tá? Deus é mais, né? É melhor falar você, Carla. Eu acredito que nós estamos falando aqui. Pra ela, Carla, pra ela. Fala pra ela. Responde pra ela, porque vai estar respondendo pra muita gente. Paz do Senhor, minha irmã. Enfim, a gente tá aqui não se colocando numa posição de super-homens ou super-mulheres. A gente reconhece a dificuldade, sim. É um desejo que vem, bate na porta como uma tentação, mas o aconselhamento não nutra isso. O que é nutrir? É a continuidade do sentimento. Bateu na porta, até uma base bíblica para isso, Romanos 12, versículo 21, falando da nova vida em Cristo. O aconselhamento é esse: não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. É fácil? Quem disse que é fácil? A gente não está aqui dizendo que é fácil, mas Cristo também falou que servi-lo, assim como foi no Getsemane, citado pelo pastor Jean, é complexo para o mestre. Então, Senhor, se possível, todavia, então ele cai em si. Então, tenha aí essa consciência, por mais difícil que seja, por mais batalha que se esteja passando, há uma recompensa. Vença o mal com o bem sempre, sempre. Então não pode ter isso. Não deve ter isso. Não deve ter isso. Não deve, não pode. Não deve, não pode, não faça. O imperativo é esse. É aquela questão, como foi citado aqui, pegando carona no exemplo do pastor. Jesus, ele estava ali preocupado pela situação, né, temeroso, mas ele também tinha uma predisposição. Ele sabia que tinha que pagar um preço para se transformar uma situação. Muitas das vezes, casais que estão vivendo situações de conflito, mas ninguém quer pagar um preço para aquela situação ser transformada. O preço da renúncia, o preço de abrir mão da razão, né? Como já ouvi a frase que marcou muito a minha vida: a escolha, ou fica com a razão ou seja feliz. Né? Mas muita gente quer se segurar, quer deter a razão em detrimento da felicidade. Né? É uma escolha, né? Justamente, é uma escolha. Outro ouvinte dizendo: eu tô começando a ficar assustado. Jesus. Tô começando a ficar assustado. Vida. JR, já passei por isso
pedi a Deus para morrer, diz a ouvinte. Meu marido era, tá bom? Já ajudei? Vai dar um glória. Era terrível. Um dia, sozinha, eu fechei a porta e bradei em alta voz: não aguento mais. Meu Deus. Não demorou muito. Sabe o que aconteceu? Morreu. Misericórdia. Morreu, não, né? Tô com medo do final. Sabe o que aconteceu? Converteu. Ele morreu. Ela ainda aguenta ouvir o debate? Ela morreu também. Nabal morreu também, né? Ela morreu. Olha bem, ela bradou em alta voz. Observem bem. Não estou dizendo, e nem vocês disseram aqui que ainda que você peça que alguém morra, se esse alguém morre, a responsabilidade é sua. A gente volta aí, né? Não é isso? JR, aquele comecinho do que foi falado, né? Deus de fato abate o soberbo. Né? E o que a gente viu mas na nem vida todo mundo irmã, que morre é soberbo. É isso que entendeu? Morreu o soberbo. Deus abate o soberbo, mas veja bem, a dificuldade entre A e B. Entendeu? Entre A e B. Será que Deus vai abater a morte B por causa de A? B não tem relacionamento com C, D, E, F, G, H. Só por causa de A, A vai orar e pedir a Deus para abater uma pessoa? Mas eu acho que esse caso específico aí, tá bem claro que ela não pediu para Deus matar o marido dela, né? Pediu para ela morrer. Ela pediu para ela morrer e ela deu o seu brado de angústia. Senhor, não aguento mais, né? E aí, como Deus é dono da vida, sabendo de tudo, ele tirou quem ele quis. Há uma base bíblica em Provérbios 20:22 que fala assim: não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Como ele livrará? Bom, é do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Cabe a nós orarmos, não pedindo o mal do outro. Acho bom quando a gente traz para nós o peso dessa responsabilidade. Lá vou eu para Abigail de novo: Senhor, perdoa a transgressão da tua serva. Eu acho que uma pessoa, quando entende que a Deus pertence todas as coisas, a oração dela não é focando o outro, é focando a si mesmo. Eu acho que a proposta final do Evangelho sempre é o seguinte: você, como a pastora Carla falou, você não vai se permitir a vida inteira ser castigado. Mas a proposta do Evangelho é que você perca e não o outro. Então você abre mão, você perde a tua vida se for preciso pelo outro. Essa é a proposta do Evangelho. Pode ser radical, mas o Evangelho sim. E na soberania do Senhor, no caso que foi apresentado, ele para resolver a situação podia tirar ela também. Mas não é como só ele bem entende, tira ela e resolver o problema dela. Não é só a proposta do Evangelho, né? Como um todo, claro. O Evangelho, ele norteia a nossa vida e também a nossa vida conjugal. A vida conjugal, ela é uma renúncia. Quando Paulo faz em Efésios a comparação do relacionamento de Cristo com a igreja, né, e traz esse relacionamento como base do relacionamento conjugal, nós entendemos aqui a renúncia. Tanto como a esposa tem que ser submissa ao seu esposo, como a igreja a Cristo, isso é uma renúncia, porque muitas vezes ela vai ter que renunciar às suas vontades, aos seus desejos, para poder agradar o seu marido. E de igual forma o marido. O marido ama a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Mas Cristo renunciou à sua vida pela igreja. Assim o marido renuncia também à sua vida pela sua esposa. Casamento é renúncia, né? Eu tenho aconselhado muitos casais, algumas palestras para casais, onde eu tenho colocado palavras que o casamento muita gente entra no casamento ou espera no casamento que a pessoa lhe faça feliz. Isso, para mim, é uma visão egoísta. Por quê? Eu me tiro como exemplo, tenho 22 anos de casamento, mas eu faço de tudo para ver a minha esposa feliz. Quando eu contemplo a felicidade no rosto da minha esposa, eu me sinto realizado. E isso vai gerar no coração dela o mesmo desejo de fazer de tudo para me ver feliz. Então eu renuncio muitas vezes os meus sentimentos, meus planos, para ver a minha esposa feliz. E ela de igual forma. E isso é o casamento. Doação, renúncia, né? E sacrifício muitas vezes. Esse aspecto que envolve o abater, o desejar, a vingança, o acertar as contas, como o ouvinte diz aqui, é errado orar para que Deus acerte as contas com uma pessoa que tem um rei na barriga.
já dá aquela impressão que a pessoa tá ali, já não aguenta mais tanta humilhação, ou mesmo uma aparente humilhação, uma soberba, uma altivez, que a pessoa não aguenta. Então, ela pede para Deus, é quase que uma vingança com as próprias mãos, que na verdade ela pede a Deus, ou seja, ela estende a mão, como se estivesse puxando as vestes de Deus. Senhor, senhor, olha lá, achando que tá com o rei na barriga. Colocar a arma na mão de Deus. Na verdade, até foi o destaque que eu fiz, isso eu posso citar já, pedido da oração, né? Eu queria até abrir para outro prisma aqui, do conceito de oração, né? Como as pessoas têm entendido oração. Assim como as canções, as pregações, também as orações têm sido muitas vezes vingativas. Eu penso que nós não devemos orar como se a oração fosse uma forma de convencer Deus a fazer a minha vontade. Não é essa a proposta do Evangelho. Quem disse, se você se ajoelhar diante de mim, eu vou te dar toda a riqueza, não foi Jesus, foi Satanás no deserto para ele. Mas João 14 fala que tudo que pedis em meu nome, crendo recebereis. Tudo que pedis em meu nome quer dizer o seguinte: pedir em meu nome quer dizer pedir de acordo com a minha vontade. Por exemplo, se alguém for numa loja, vim comprar aqui uma camisa do Flamengo em nome do Silfarne, tá mentindo. Eu jamais pediria isso. Deus não seria tão mal comigo. Então eu não posso pedir. Para mim. Não, comprado em seu nome, mas para mim. Mas não dá não, fica difícil. Eu não vou dar presente tão mal para você assim. É isso. Então Deus jamais daria em nome dele algo que vai contra o caráter dele. Você entende? Agora sim, eu tenho que orar, não é para que Deus mova o seu braço aonde eu quero. É perguntar a Deus, onde teu braço está se movendo, me ensina onde está indo. Aleluia. Então, essa oração egoísta de hoje tem tudo a ver com esse século hedonista mesmo. Eu prego para agradar as pessoas, eu canto para as pessoas, eu oro para me agradar também. Oração não é pedido, não é talão de pedido, é relacionamento, gente. Na oração, abre meu coração para ele, eu posso chorar minhas dores, Deus, não estou suportando mais essa dor, amém, beleza. Agora, você não vai pedir, Deus, faz isso, faz aquilo, Deus não é nosso empregado quando oramos. E hoje em dia a exposição tem sido virtual, né? Me sentindo desse jeito, me sentindo daquele jeito. A pessoa não busca, sentido, né? Não tem mais eu entrar no quarto, fechar a porta, falar com o pai que está em oculto, não. Ela quer expor isso, ele quer expor isso publicamente. Jejum de Facebook, estou orando 48 horas. Não, saindo, não. É sempre uma exposição virtual, porque a pessoa quer. É um espírito de autocomiseração, costumo dizer. A pessoa, ela quer que sintam pena dela, quando na verdade deveria se posicionar acerca disso. E é válido também, pastor Silfarne, ele citou acerca de João 14, quando fala do texto, pedidos que quiseres ouvir será feito, mas aí há uma parte inicial, quando ele fala, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós. E esse cultivo da intimidade é o que tem faltado. Esse cultivo do Senhor, o que o Senhor quer de mim é o que tem faltado. Eu creio em circunstâncias que Deus usa para nos aperfeiçoar. Eu creio em circunstâncias que Deus permite para nos aperfeiçoar, para nos moldar conforme Ele quer. O problema é, será que a gente está aberto para ser moldado por Deus? Tem situações que são consequências dos nossos próprios atos. Tem situações que a gente passa que são consequências das nossas próprias omissões. Em contrapartida, pela misericórdia de Deus, ainda nessas situações, Ele nos permite ser aí trabalhados, moldados, para que aquilo que era tempo de vergonha possa, sim, eu creio, no poder da oração, possa se transformar em dupla honra de Deus na vida dessa pessoa. O ouvinte está perguntando aqui, quando o marido apanha da mulher, qual é o caminho então, hein? O que vocês acham que deve ser feito? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Homem, gente. Peraí, marido apanha da mulher, conselho de Davi para Salomão. Ser homem, gente. Na terra seja os homens. O que a senhora quer dizer com ser homem? Porque se o marido é o mesmo princípio com relação ao que foi da mulher. É que homem é esse que se permitiu chegar a esse extremo se omitindo. Certamente não teve aí bem feito o seu papel de sacerdote do lar. Costumo dizer isso, até exemplo da minha casa. Aliás, um beijo, marido, te amo, e filho também. Daquele tamanho. Também, né? Brinca marido com ele. Tem 2,10 m. Esse risco ele não corre. Se bem que você é brava. Eu costumo dizer que eu posso pregar, posso fazer, posso acontecer, mas quem manda em casa é o marido. Quando ele fala, eu vou. Marido, é desse jeito, posso ir. Então eu acredito que a mulher sábia também, porque os maridos sempre brincam que quem dá uma palavra é a mulher, então que dá o homem tá bom, alma é do seu jeito, eu já vi esse tipo de brincadeira. Mas eu creio para as mulheres sábias que estão aqui me ouvindo, por mais que a mulher tenha essa malemolência de conseguir trazer o marido para fazer o que ela quer, quando ela faz palavra com jeitinho. Malemolência. Quando ela faz com carinho, não é outra hora mais, né? Malemolência. Com esse carinho, quando ela consegue fazê-lo, uma mulher sábia não tira a autoridade do esposo. Então, ela pode fazer de duas formas. Se ela fizer isso, ela acaba com ele como homem, e acaba com o princípio bíblico dentro da casa também. Eu quero a bênção de Deus sobre a minha casa. É importante essa questão do irmão que diz aí, perguntou se alguém é agredido, se falou do papel, né? Que é outro problema dessa geração, que são os papéis
invertidos, né? Total. Nós somos um país de cultura muito matriarcal, já é um caso grave. Que a nossa líder é uma padroeira, na verdade, né? Com o menino Jesus no colo, desprotegido. Mas, além disso, há pouco tempo saiu uma matéria na revista sobre uma feminista, uma ex-feminista americana, que está ensinando sobre isso. Essa feminista diz o seguinte, ela é ex-feminista, né? Dos anos 60, foi uma grande ativista feminista, Emily Paglia. E ela fala o seguinte: hoje, nós transformamos os homens, as mulheres, naquilo que nós queríamos que eles fossem, o que eles não são. E depois que os transformamos no que eles não são, não os queremos mais. Então, o que está acontecendo? Há uma distorção de papéis absurda, né? Aí você chega em casa com fome. Já aconteceu? Já aconteceu com vocês? Chegar em casa a hora do almoço. Interceda por mim, meninas. Jantar, alguma coisa assim. Então, você já estava preocupado com a sua esposa, que é a mulher de oração. Eu já preparei, diz uma ouvinte, 2 vezes a comidinha dele com chumbinho. Deus, que é isso? Olha, tá com fome, meu amor. Olha, preparei a sua refeição aqui. O que você quer hoje? Liga antes pra ele. Deus é na vida desse marido, hein? Eu quero uma carne ao ponto, hein? Aí, não, eu quero aquela lagosta, eu quero um siri, eu quero sei lá o que, seja lá o que for, macarrão, camarada, bom. 2 vezes comida com chumbinho pro meu marido, mas ele não comeu. Miserável. Deus é na vida dele. Entendeu? Olha bem. Olha, o sujeito não comeu. O camarada teve um discernimento. O camarada diz assim: olha, ele me batia, ele me humilhava, mas um dia eu reagi. Olha o que ela fez. Botei ele pra fora de casa. É muito melhor do que chumbinho, vai presa. Mas onde é que a pessoa tem a cabeça de dizer assim, não vou matar o sujeito, vai passar o resto da vida na cadeia? Ninguém fica preso, tá aí o pessoal aí do Petrolão, tá todo mundo solto e tal. Olha que esse negócio não é bem assim. Para quem tem consciência, para quem tem vida honesta, passar um dia, passar meio dia, passar meia hora preso, cuidado com esse negócio de achar que vai resolver, porque vai botar o chumbinho, vai botar o veneno tal na comida de alguém para matar a pessoa. Você vê isso em filme, o cara botando lá e tal, não sei o que, não podemos ter isso na nossa vida, pelo amor de Deus. Até tem uma pessoa quando eu colocando pozinho na comida de oração que os pastores dão aí para converter o homem. Como é que é? Para converter é melhor do que para matar, né? Tem uns pozinhos para converter, eu já me faz papo já, tem igreja que dá uns pozinhos lá que faz oração. Pozinho para conversão? Peraí, Silvar, né? Vivendo e aprendendo, ouvinte, vivendo e aprendendo. Então, eu sou morador da Baixada Fluminense, dá licença. Não, peraí, o camarada ora. Não, tem um pozinho lá que é ungido. Deixa eu perguntar a você, é um tempero ungido. Pozinho branco? Eu não sei qual é a cor do pau, não vem não, eu não peguei pra mim não. Não, mas eu não saber. Tem que saber se o tal do chumbinho foi alguma indicação pastoral também, que tá bravo. Meu pai, não. Isso arrebenta a gente. Ouvinte dizendo, JR, não vou mentir. Olha aí, começou bem, ouvinte, parabéns. Sofri tanta humilhação do meu ex-marido que eu orei. Eu orei sim pra Deus abater. Após 10 anos, sabe o que aconteceu? Morreu. Tem ideia, não? Morreu. Você acha o que, pastor? Se converteu, vai. Creio que ele se converteu. Se converteu, é isso aí. O Senhor limpou o meu coração. Limpou o coração dela. E não desejo mais nada, nem bem nem mal, pois até hoje, de vez em quando, ele me persegue, sendo que eu fui traída por ele ainda continua no meu pé, diz aqui a nossa querida ouvinte. Eu tenho impressão, rapaz, que tem muita gente alimentando esse tipo de ódio, de sentimento de vingança, de revanche. Agora eu tenho só reforçar, a gente brincou muito, a gente brincou sobre isso, naquelas canções que o pastor Jean citou, que você citou. Gente, eu quero ser bem claro. Eu não citei, não, quem citou foi o ouvinte. Foi, tá certo. Eu não disse que eu citei, não, que eu não citei. Tá bom. Mas se eu soubesse, eu citaria. Certas canções, certas pregações hoje têm estimulado esse sentimento de vingança no púlpito mesmo, gente. Tem que tomar cuidado com isso, não é a proposta do evangelho. O evangelho é amor e misericórdia, gente. Infelizmente a gente acaba
acaba ouvindo isso. Vai botar numa cadeira de roda, vai botar naquilo, vai botar naquilo outro, uma coisa. Pra que eu vou falar isso? Vai pesar não, eu vou sair. Não, que hoje ninguém acontece. A não. pessoa cantando isso, declarando isso pro seu inimigo, é isso? De pregações que acabam se incitando. Não, vamos falar sério aqui. Incitando vinganças, sim, tanto hino quanto palavras, sim. Eu acho que até um aconselhamento a quatro paredes que ninguém veja, a pessoa naquele afã de tirar a pessoa da sua ação, trai mesmo, dá o troco e dá na cara dele, dá na cara dela. E é daí que a gente vem o forjar do caráter de Cristo, para que a pessoa não tenha essa entrada, essa influência que infelizmente é negativa. Nós falávamos ali outrora, não, antes nós falávamos ali, começou o debate lá fora. E aí a gente, né, sem nenhuma malemolência, a gente começou o debate ali fora e pastor Sil falou sobre isso, sobre prisão emocional, algumas até bloqueio emocional. Uma pessoa, uma mulher de bem, vamos lá, a pessoa casou, parar pra pensar que ela tenha colocado um chumbinho na comida de alguém, a pessoa realmente, ela deu um bloqueio. E aqui a gente não tá julgando, eu sei que é muito difícil algumas situações de humilhação que a pessoa passa, alguns ultrajes, embora não se justifique, eu compreendo a humanidade gritando. Em contrapartida, JR falou e vale a pena aqui ressaltar, o quanto de prejuízo traz para a vida da pessoa que está nutrindo a vingança. Tem até uma frase de um Provérbios, Confúcio falou sobre isso, falou, quando você for preparar a vingança, estou parafraseando a frase, preparou a vingança, prepara 2 covas. Porque vai morrer não só o objeto da sua vingança, como você, porque a pessoa não vive. Ela fica nutrindo esse sentimento em todo o tempo. É como uma bola de ferro agarrada na canela. Porque a pessoa não libera o perdão. E perdão é um outro tema muito relevante para esse momento, queridão. Perdoa. O que eu vejo também, pastora Carla, é o seguinte. Difícil, mas aqui o Face, o pessoal tem mandado mensagens aqui testemunhando que vivem situações parecidas com essa. E eu já imaginei que esse debate ia provocar muita gente. Então, o outro retrato dessa crise que a ouvinte está vivendo é a falta de compreensão do que é um casamento. Para que existe isso? Por que foram ao altar? Então, isso começa lá atrás, quando a pessoa pensa apenas nas suas necessidades carnais, fisiológicas, às vezes pensa numa fuga familiar e entra num buraco maior do que o que estava. Então, nós temos que, com urgência, educar os nossos jovens no que realmente significa um casamento, né? Instruí-los nessa questão. Eu até não lembro o nome da autora, mas quero sugerir para todos os ouvintes, principalmente quem está vivendo uma crise, que procurem aí pela internet ou nas livrarias um livro Descobrindo os Tesouros do Casamento. Então, um livro muito especial. É diferente daqueles livros sobre casamento que fala sobre o que o outro tem que fazer, o que você tem que fazer. É um livro que vai mostrar a você o que é um casamento. Porque quando você descobrir o que é um casamento, muitas crises que você vive hoje vão desaparecer, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Descobrindo os tesouros do casamento. Eu nunca me aconteceu isso não, mas eu conheço uma senhora que quando o esposo dela morreu, ela quis dar um culto de ação de graças. Conheço. Olha também. Que situação complexa. Também conheço. Mas você não pode agradecer a Deus? Pelo tempo Você viu salgadinho no... Não, mas sim, vamos pensar aqui fora do contexto, que nós estamos dentro do contexto aqui. Vamos lá. Você... Fala, se fala. Pelo tempo de convivência. Que foi pra glória, se for porque não é porque morreu, é pela vida. Juntos, gente, pode ser isso também. Gratidão pelo convívio, pelo privilégio, quer dizer. Na verdade, saindo da brincadeira, todo sepultamento cristão deveria ser uma contação de graças. Ação de graças. Pelos anos que vivemos juntos, pelo tempo de comunhão. Não é porque a pessoa foi embora. Isso. É pelo tempo que ela ficou. Mas cristão, se a pessoa teve uma boa contribuição em vida, foi cristão de verdade, vale contação de graça. Agora, se a pessoa que faleceu não teve uma contribuição positiva, a gente está aqui tratando acerca de... Aí eu volto para o contexto, vira fúnebre. Então, e aí vale uma reflexão, né? O que a gente vai deixar aí com a nossa morte? Morreu o pastor Silfano. Que pastor, isso, gente? Pelo amor de Deus, olha aí. Pelo amor de Deus. Não, eu vou te acompanhar. Todo dia nós vamos conversar pro WhatsApp. Mas é o seguinte, escutem bem, companheiros. Qual critério a gente utiliza para dizer que a pessoa teve uma vida assim ou assim? Que momento da vida da pessoa é o momento, é o último tempo, é o primeiro tempo, é o intervalo? Que momento é esse? A outra coisa é o seguinte, fica claro aqui, irmãos, o ouvinte quando nos escreve aqui, ele não fala sobre um culto pela alma de alguém.
Ele não está falando para orar pela pessoa que morreu. O cristianismo nos ensina que nós não oramos pelos que morreram. Nós reconhecemos a morte, oramos pedindo consolo de Deus para a família. Então, às vezes, o culto, ele tem essa característica, pedir o consolo de Deus para a família e agradecer a Deus pela vida. É isso que eu entendi que o pastor Silfara então está falando. Pode ser um culto agradecendo porque a pessoa morre. Aleluia de renda. A pessoa entendeu, Jesus, olha, queremos anunciar que a irmã fulana morreu. Coral, aí o coral, aleluia, já pensou? Fica um negócio esquisito, não é isso? Mas, olha só, JR, eu tenho um pensamento assim, um pouco mais... pois não, diga lá. Racional com relação a isso, né? Só quem viveu, né, com A e com B, sabe o alívio que vive quando uma pessoa vai embora. Então, assim, não orou para isso, não desejou mal, mas é como uma doença. Era um casamento enfermo, né? Fazia mal. De repente, Deus tomou essa providência e eu tô melhor agora. Eu vi gente que na sua sinceridade admite, agora eu estou melhor do que quando estava casado. Mas você acredita que Deus tirou aquela pessoa por causa só daquela outra? Não. O plano de Deus é restrito a A, B. Eu tô respeitando. Entendi. Tô respeitando. Não, eu entendi o que você falou. Mas é que a pessoa vai dizer, viu? Ó, ficou, eu me senti melhor. Isso aí não. Eu me senti melhor porque Deus levou essa pessoa por minha causa. Não, isso não. O fato é, a pessoa pode até sentir aquele alívio. Se sentir aliviada, tudo bem. Mas expressar isso foi por minha causa, não. É que nem o lance do aí é um pouco equivocado. Esse lance do alívio, aquela historinha, já estranho isso. Da velhinho que morreu, né? A velhinho morreu, chegou no céu. Aí uma semana depois morreu a velhinha também. Chegou lá, ô meu velho, não digo, não, meu filho, até que a morte separa. Acabou já. Tem uma base bíblica, já tem uma base bíblica que fala sobre isso, Provérbios 24, 17 a 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Isso e aí. Quando tropeçar, não se regozije o teu coração, para que o Senhor não veja e isso seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Então, há uma preocupação. Eu costumo até dizer, para encerrar minha fala, que tem outra vertente aqui, mas tem pastor que separa obreiro, JR, e não pergunta pra mulher como é que ele é em casa, não. Deveria perguntar, para qualquer cônjuge, né? Homem ou mulher. Antes de separar, conversa, lá vai na família, porque pode pregar bem lá na igreja, pode ser um bom obreiro lá, mas o importante é quem ele é em casa, né? Quando ninguém tá vendo. Dá mais um debate. O campo dele é esse campo, né, Marcela? Isso aí, você já alimentou o desejo de vingança contra alguém que te humilhou? Muita gente, 41% dos ouvintes por telefone dizem que sim, no site 66% deles também aí com esse desejo aí da vingança. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a participação de cada um deles com a gente é sempre fundamental, muito importante. Por exemplo, uma outra ouvinte dizendo aqui, ó, eu sei que uma das melhores coisas da vida de um cristão é estar em comunhão na igreja, mas como descobrir a igreja certa para congregar? Quais as características bíblicas da igreja? Na hora da escolha, o que deve pesar mais? Como ter certeza da igreja que Deus quer que a gente esteja? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes, e eu já quero agradecer o carinho dessa ouvinte e a participação dos queridos companheiros aqui. Pastor Silfarni, muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR. Eu quero mandar uns abraços rapidinho, por favor. Primeiro para uma pessoa bem distante, a Areza, está em Nova York, pela internet, está sintonizando. Um beijão, Areza, o pastor Valmir também Delgado. A Érica, minha colega da faculdade, a minha comunidade evangélica de Mesquita, a Neide, nossa querida secretária, a minha princesa Patrícia, que ontem completou mais um ano de vida. Parabéns. Muito obrigado à audiência de todos. Pastor Jean, obrigado, querido. Obrigado, JR. Deus abençoe essa rádio, Deus abençoe os nossos ouvintes. Quero mandar um abraço pro povo lá de Nova Canaã, que está bem ligado, participando aqui do debate. Um abraço, um beijão para minha esposa e um bem especial pro Gabrielzinho. O Gabrielzinho tem ali 3 anos de idade e está ligado no debate. Deus abençoe sua vida, Gabriel. Muito obrigado também, pastor Ricardo. Eu quero agradecer também pela oportunidade, né, de estar aqui e aprendendo muito. Né? Quero mandar um abraço para minha esposa, para meus filhos, Natan e Douglas, para minha família e para a Igreja Batista Independente Ebenezer, que também estão todos ligados. Obrigado, né? Eu agradeço muito por isso. Obrigado, pastor. Muito obrigado, pastora Carla.
Eu que agradeço, né? Quero já mandei abraço já pro maridão, tá de férias, tá em casa, pro filhão também. Abraço pra Sil, líder da juventude, tá aqui com a gente, já vai aplicar tudo lá com a juventude, né, Sil? Abraço, Missão Vida. Muito bem, eu quero agradecer a você, ouvinte amado, sua participação com a gente hoje aqui. Nós vamos orar juntos, né? Porque o assunto de hoje ele dá uma assustada, né? A pessoa diz, mas meu Deus do céu, será que alguém tá orando? Aí a mulher olha pro marido e diz assim, rapaz, tá com um jeito esquisito. O marido olha pra mulher e diz assim, não sei se eu vou almoçar hoje. Nós vamos parar com isso, não podemos ter esse tipo de impressão e nem esse tipo de oração. Você ouviu aqui, a Bíblia não nos ensina a agir assim. Nós somos ensinados a agir com misericórdia, com graça, com amor, abençoando a vida do próximo. É assim que a palavra de Deus nos ensina e é dessa forma que nós devemos agir. A Bíblia nos ensina a ter esperança, mas também agir com simplicidade, firmeza e justiça. Nós não queremos vingança, queremos graça. O que você quer para você? Vingança ou graça para sua vida? Então, desejo mesmo para o outro, graça, misericórdia. E nós vamos orar juntos agora com o pastor Silfarne, pedindo a Deus que ministre ao coração de cada um de nós o que nós precisamos. Deus sabe se você está naquela taxa do não aguenta mais, pedindo a Deus para agir de uma forma, né? Dessas que foram mencionadas aqui, mas hoje Deus falou com você. A sua oração não pode ser essa. A nossa postura é de dobrar os joelhos, clamando por misericórdia, entregar nas mãos de Deus e seguir a vontade do Senhor. Às vezes tem uma atitude que deve ser tomada e você não toma e ainda pede para que seja de outra forma. Vamos orar juntos. Pai, obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de alcançar tantas pessoas através do rádio. Quero orar por famílias que estão enfrentando crises. Algumas vezes brincamos aqui, sorrimos, mas sabemos que o tema é muito sério. Há mulheres sofrendo de fato agressões físicas e verbais, há homens infelizes, há filhos sofrendo o impacto da crise conjugal, Deus. Eu quero orar pelos corações. Num tempo onde você fala tanto de violência, estamos sob o impacto ainda daquele terrorismo ali na França, de uma resposta pesada demais para uma brincadeira irônica de alguém. E quantas vezes, dentro de nossa casa, há esse terrorismo também familiar. Ó Pai, ensina o teu povo a orar de forma correta. Nos ajude a orar buscando a tua vontade, não a nossa vontade. Nos ajude a orar não para que o Senhor mova o teu braço em nosso favor, mas que possamos saber para onde o teu braço está se movendo, nos colocarmos à sombra dele, Pai. Eu te peço pelas famílias que enfrentam crises. Também oramos nessa hora pelos enfermos. Se alguém no hospital, nessa hora, na enfermaria, Deus, quem sabe sofrendo angústia de uma casa desfacelada, que tu tragas paz desse coração e saúde. Oramos também pelos enlutados, alguém que perdeu um parente esses dias, ó Pai, esteja sofrendo a dor do luto. Que teu Espírito Santo, o nosso Paráclito, o nosso Consolador, traga consolo a esse coração aflito. Obrigado por tudo, Pai. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, no Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.